Paz do Senhor a todos. Estamos de volta com o Sermão do Monte, esse estudo que estamos fazendo com o intuito de aprender da Palavra de Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Nós vamos estar lendo a sequência toda de Mateus 1 até o verso que estaremos trabalhando hoje. Então, por isso, abra a sua Bíblia para nós fazermos essa leitura juntos. Você é muito bem-vindo para estar com a gente aqui. Esse é o estudo que temos feito todas as semanas a respeito deste sermão, que é um sermão tão lindo de Jesus e que começa com essas bem-aventuranças. Então nós vamos estar lendo e você é nosso convidado para estar junto com a gente aí toda semana aprendendo da Palavra de Deus e crescendo no conhecimento de um discípulo de Cristo. Vamos ler então? Então, Mateus, capítulo 5, versos de 1, fazendo a sequência, então. Vamos lá. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. E a nossa bem-aventurança de hoje, que é a sexta bem-aventurança que está no verso 8, que diz assim: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Na Nova Almeida Atualizado, que é uma outra versão, traz limpos de coração. Então, puros de coração e limpos de coração. Temos olhado para cada palavra, o que é bem-aventurados, por exemplo, Macários, falamos de Deus, falamos desse Deus que abençoa, que é o que está por detrás de todas as coisas. Mas quando olhamos para esta bem-aventurança em particular, eu gostaria de ressaltar aqui algumas palavras. Hoje nós vamos começar com duas delas, que é puros ou limpos em algumas versões no plural, e coração. Então, puros de coração, e depois nós vamos ver verão a Deus. Então, o verbo ver aqui, o que significa esse ver a Deus? E hoje, então, nessa primeira parte, trabalhando por pureza de coração, nós vamos estar analisando, vendo isso como uma introdução para esta sexta bem-aventurança, que é uma bem-aventurança que tem tanto significado, porém, que também é bastante mal compreendida em alguns contextos. E nós vamos começar o seguinte: eu gostaria de que você parasse por um minuto. Eu quero te dar um minuto para você parar, pensar. Talvez você está com alguém do seu lado assistindo essa aula que estamos fazendo do Sermão do Monte, ou você está sozinho, mas eu queria ou que você pegasse um papel e escrevesse nesse papel, ou talvez que você falasse com a pessoa que está do teu lado, ou com você mesmo, na sua mente, falasse como uma reflexão para você, e fizesse essa pergunta: o que é ser um puro de coração? O que é ser puros de coração nessa declaração de Jesus, ou limpos de coração? O que isso significa? O que vem na tua mente em primeira instância, assim, de relance, quando te faz essa pergunta: o que é ser puro de coração? Responda isso com sinceridade dentro do teu conhecimento naquilo que você tem. Você tem um minuto, já está contando aí esse um minuto para que você possa parar e fazer esse exercício de pensar. Pensa, escreve aí, olha, vai já vendo, pensa, o que será ser puro de coração? Esse é o nosso ponto de start, de começo hoje para a nossa aula. Será que ser puro de coração é ser uma boa pessoa? Ou alguém que não vê maldade, como, por exemplo, uma criança? Ou talvez ser alguém sem pecado, alguém que não peca? O que será que vem à tua mente? Você tem aí mais 15 segundos aí para responder. Puro de coração. O que será que Jesus está se referindo aqui? Então vamos começar a pensar. Guarda bem essa sua resposta, para que nós possamos no final analisar o de acordo. Como é que isso tem a ver com o que Jesus está querendo dizer aqui? Para muitos cristãos, ser puro de coração
é ser sem pecado, que a gente chama na teologia de impecabilidade, aquele que não peca, pois tem um coração purificado. Porém, ao lermos as bem-aventuranças, nós vemos que não é isso que significa ser um discípulo de Cristo. Precisamos prestar bem atenção. E quando olhamos, por exemplo, aqui para o Sermão do Monte, eu estava dando uma olhada e tem um livro que eu tenho aqui, que é o Sermão do Monte, que é a chave linguística e as conexões que se fazem do grego, que é de Johannes Bergman, que é um bom livro para você ter a estrutura linguística. Ele vai tratar como puros e coração, ele vai dizer assim, por exemplo, puros no grego é kataros, que significa, traduzido por limpo, puro, sincero, inocente, sem maldade, sem culpa. Mais adiante a gente vai ver isso mais profundamente, o que quer significar, mas no contexto de tradução é isso que eu acabei de falar. E o outro é coração, que é a palavra do grego cardia, que significa o coração, que a gente tem essa parte do nosso corpo, mas também tem o sentido, quando se fala em cardia, do centro da vida interior de uma pessoa. Nós consideramos o quê? Como a sede do pensamento, a sede do intelecto, da consciência, dos sentimentos, das emoções, das afeições, dos desejos, da vontade. Então, se nós juntarmos as duas palavras, pureza de coração ou limpos de coração, é um coração puro, é um coração limpo em todas essas áreas. Essa é a conexão que faz. Na área do pensamento, na área do intelecto, na área da consciência, dos sentimentos, das emoções, afeições, desejo e vontade. Veja que quando se fala, então, essa pureza de coração, a princípio se liga nisso tudo. Mas na linguagem bíblica, quando olhamos, apesar de também trazer esse sentido, você vai olhar para Provérbios, para Salmos, quando você olha falando do coração, você vê que fala de um sentido total da vida. Porém, quando Jesus faz uma avaliação desse coração que representa esse sentido geral da vida total do homem, quando ele faz essa avaliação sobre o coração natural do homem, por sua vez, isso não é muito encorajador. Porque Jesus vai dar um choque no seu público quando ele começa a falar e trazer estas bem-aventuranças. A exemplo, eu trouxe aqui um exemplo que está acontecendo em Marcos no capítulo 7. Se você quiser abrir para acompanhar com a gente, eu vou dar mais ou menos o contexto do que está acontecendo. Quando lá no versículo 1 até o verso 5, os fariseus e os mestres da lei, os religiosos, vão até Jerusalém porque eles queriam observar Jesus. Isso era uma coisa muito normal de acontecer. Eles iam até Jesus todo o tempo. E aí eles olham e veem os discípulos de Jesus comendo sem aquele ritual de lavar as mãos que era tradicional deles, uma tradição dos anciãos. E ali eles acusam então os discípulos de Jesus de não manterem a pureza cerimonial. Eles estavam impuros cerimonialmente. E aí Jesus vai denunciar essa hipocrisia a partir do verso 6 até o verso 13, e ele vai dizer que eles são falsos nas declarações que eles falam, porque aquilo que eles estão falando por fora não representa o que está por dentro. E Jesus vai dizer que eles são uns hipócritas, que é aquele que tem duas faces. Eles estão usando uma máscara, eles estão representando, mas na verdade o interior do coração deles não era aquilo. E Jesus vai usar, como ele fazia sempre, o Antigo Testamento no contexto certo. Ele vai citar aqui o profeta Isaías no capítulo 29, verso 13, quando ele fala que este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O profeta dizendo, ele cita lá Isaías, a adoração que me prestam é feita só de regras ensinada por homens. Ele está dando um retrato do que está acontecendo com os fariseus. Jesus mostra o que eles realmente valorizavam, que eram as tradições humanas acima da vontade de Deus. Porque eles estão com um coração fragmentado, não são pessoas íntegras. Olha aqui o que o texto já está nos trazendo. Jesus mostra que eles não são íntegros, que eles estão divididos. Por fora eles são uma coisa, mas por dentro eles são outra. E Jesus, na sequência, ele vai começar a citar uma das práticas que a religiosidade da época fazia, que era a prática do Corban, que teve sua origem no Antigo Testamento, mas que a origem foi distorcida
quanto a uma oferta de sacrifício de um voto que era dedicado ao templo, isso lá no segundo templo, no período do exílio babilônio, que foi do século V, e aí a gente vai ter isso se estendendo até essa época de Jesus. Então essa ideia foi sendo distorcida, e que dá o exemplo então do Corban. Jesus vai falar sobre essa oferta, que era uma oferta dedicada no templo, que era uma prática usada para evitar, ela passou a ter um simbolismo de evitar um compromisso dos filhos com os pais. Então, com o pai e com a mãe, contradizendo o mandamento de Deus, que era para honrar pai e mãe, cuidar do pai e da mãe. Olha o que está acontecendo aqui. Jesus vai chegar para eles e vai dizer assim, Jesus acrescentou, lá no verso 9 de Marcos 7, vai dizer: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardar a tradição de vocês. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será executado. Esse era o mandamento. Só o que acontece? Jesus, na sequência, vai continuar, vai dizer: mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que eu poderia usar para ajudá-lo é Corban, ou essa oferta que eu tenho, ou que eu deveria ajudar você, porque vocês já estão mais velhos. Esse dinheiro que eu tenho, essas posses que eu tenho, eu deveria usar para ajudar vocês na velhice de vocês. Aí ele vai dizer, essa oferta é um Corban, então é uma oferta dedicada a Deus, um voto que eles estavam fazendo. Então eles falavam, vou dedicar essa oferta a Deus, porque foi instituído para eles, eles fizeram essa distorção dessa oferta, e vocês o desobrigam de qualquer ajuda a seu pai ou a sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. Era o objetivo de ajudar pai e mãe. Aí eles criam essa distorção na oferta de sacrifício ao templo, e colocam então agora essa ideia de que se eles oferecessem, um abuso dessa prática, que se eles declarassem como bens aquilo que eles tinham, que eles poderiam ajudar o pai e a mãe na velhice, porque os pais já não conseguiam mais ter condições de se sustentar, e quem deveria fazer isso? Os filhos, ou o filho mais velho fazia isso. Só que aí ele cria essa desculpa então, de dizer, olha, eu tenho essa oferta é um Corban. Juravam então que dedicavam essa oferta a Deus, e aí fazendo isso eles impediam que esses recursos fossem usados para ajudar os pais, especialmente em idade avançada e necessidade. E mesmo que a pessoa não entregasse esse bem ao templo, vamos dizer, ele jurou, mas ele no futuro vai passar o tempo, o pai e a mãe vão morrer, e ele não fizesse isso, mesmo que de fato um dia ele não viesse a cumprir esse voto do Corban, só o fato dele dizer, olha, isso é uma oferta de Corban, ele já criava ali um empecilho para tornar aqueles bens intocáveis de qualquer outro uso, inclusive de ajudar os pais. Olha que coisa. Então era como se fosse uma desculpa. Na prática, era uma forma hipócrita ou disfarçada de parecer que você tem um coração piedoso. Eu não posso ajudar você, meu pai e minha mãe, que era o primeiro que eles deveriam fazer, mas eu não posso porque eu dediquei a Deus. E aí o pai e a mãe, porque fazem parte da religião judaica, seguem essas tradições, ficam quietos e calados e entendem a situação. E o filho então não ajuda o pai e a mãe. E isso era criado por esta cúpula, por essa religião ao qual Jesus vai chamar de hipocrisia. E eles escondiam então dentro do coração, ou através dessa tradição, aquilo que ia dentro do coração deles, e Jesus denuncia isso para eles. Deus mostra que o que eles deveriam fazer era honrar pai e mãe, mas por causa disso, dizer que estão fazendo para Deus, não o fazia, que é o que está lá em Êxodo 20, 12. Por isso, um coração puro precisa sempre ser confrontado, e é o que Jesus está fazendo aqui, com estas pessoas. Ele começa por estes homens, vamos dizer assim, religiosos da época. Ele confronta o coração desses homens, assim como para nós também. Quando nós olhamos a palavra de Deus, através desta palavra que nos confronta, nós vamos sendo moldados. E Jesus está trazendo isso como um ensinamento. E agora, nesta bem-aventurança, Jesus
continua mostrando que é ter um coração puro. Mas ainda em Marcos, no capítulo 7, lá no verso 14, nessa sequência dessa história que eu estou trazendo, da oferta de Corbã, ele está falando dos religiosos, Jesus chama a multidão, então, nessa sequência de Marcos 7, do verso 14 ao 16, e ele vai ensinar. E ele vai dizer uma palavra que a gente já ouviu bastante. Ele vai dizer assim: nada que vem de fora pode tornar alguém impuro. O que sai de dentro é que contamina o homem. Aquilo que está dentro do ser humano é o que contamina. E é um ensinamento para a época revolucionário. Porque aqueles judeus não estavam acostumados com este tipo de confronto. Em especial para a religião judaica. Então as pessoas olham para isso. Porque eles tinham essa ideia de lavar as mãos, que fazia parte dessa tradição, inclusive tinha até o jeito certo de lavar a mão, eles tinham que colocar a mão para baixo, jogar água para a sujeira sair da mão. Eles acreditavam até, eu estava lendo outro dia, que até um demônio poderia entrar na pessoa se a pessoa comesse com as mãos sujas. Olha a ideia dele. Jesus está indo contra esse tipo de pensamento. E aí os discípulos depois vão pedir uma explicação para Jesus, a partir do verso 17 em Marcos, no capítulo 7, ele vai já dentro da casa dar explicações para os seus discípulos e vai dizer que a comida que entra no corpo, ela é eliminada. Não toca o coração, mas ele afirma e mostra aonde o real problema estava. É o que sai do coração do homem, é aquilo que sai que torna o homem impuro. E o que Jesus está fazendo aqui? Jesus vai começar a revelar a corrupção que existe dentro do coração do ser humano. Nós já nascemos com essa condição que ela vai sendo alimentada de diversas fontes, de diversos lugares, que é o interior do coração do homem. E olha aí, Marcos capítulo 7, do verso 21 ao 23, ele vai dar todas essas características do que é um coração humano, para que nós tenhamos bem claro essa lição do que é ser puro de coração, como isso pode acontecer num coração assim. Olha só: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, em algumas versões vai trazer como paixões carnais, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. E ele aqui está dando uma lista de 12 pecados que vêm do interior do coração humano. Olha que lista grande. Olha a trama, os maus pensamentos. A gente vê isso acontecendo na nossa natureza humana. O ser humano tem isso. Mas Deus, Jesus está falando aqui, que não é o que contamina o homem aquilo que vem pela boca, que Deus já nos fez com um corpo capaz de ter anticorpo suficiente para lidar com essas circunstâncias de fora. E a gente também tem a inteligência de usar, por exemplo, ervas, medicamentos e um monte de outras coisas para aumentar essa nossa defesa pessoal. Então não é isso que está sendo tratado aqui. O nosso corpo tem capacidade de lidar com bactéria, com vírus, com um monte de coisa, e a nossa inteligência também. Porém, aqui o maior problema é o que Jesus está dizendo, estes males que vêm, olha, ele diz, todos esses males, verso 23, vêm de dentro do coração e tornam o homem impuro. Nessa lista de 12 pecados, no verso 23, ele diz isso. Então, em resumo, Jesus responde aos fariseus também, mostrando que a verdadeira impureza não é externa ou ritual, mas ela é interna e moral. E responde à multidão, responde aos seus discípulos, mas particularmente ele vai responder aqui. A religião deles, destes fariseus e mestres da lei, era centrada na aparência, mas Deus olha para o coração. E Jesus ensina que o ser humano precisa de transformação interior e não apenas de tradição. Um problema que é para todas as épocas aonde estiver o ser humano ali. Aonde tiver gente, esse problema vai continuar acontecendo. Então, eles tinham essa capacidade ao ponto de defraudar pai e mãe por causa, por exemplo, da oferta do Corbã. Mas se não tivesse isso, eles inventariam sempre uma outra
desculpa. Por isso, nas beatitudes ou nas bem-aventuranças que Jesus está tratando, é como uma escada a subir. E é importante a gente rever isso. É importante nós pensarmos nas bem-aventuranças, porque Jesus vai colocando cada uma delas como um degrau aonde o seu discípulo ele coloca o pé para subir. Então ter um coração puro é ter um coração transformado que não pula etapas, é um coração que vai vivendo cada experiência e cada experiência leva a outra. Cada passo que vai sendo dado nessa escada a subir é mais um degrau e assim nós vamos num processo sadio de transformação que vai acontecendo. No primeiro degrau, lembra? Pobres em espírito, mostra o primeiro passo, que é de lidar com essa condição deplorável do pecado. Nós estávamos falidos pelo pecado, era uma falência espiritual, degradação miserável por causa do pecado. Olha, 12 pecados Jesus, ele descreve aqui do coração do ser humano e que a gente sabe que nós olhando para isso é uma consequência desse coração que está por todos os lados. E sem uma intervenção divina nós não teríamos a menor chance. Romanos 3, 23 a 25 diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, que é tornar, propiciação seria tornar favorável, aplacar a ira, ou satisfazer a justiça mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Portanto, não resta dúvida do que acontece ou que vai dentro do nosso coração. Presta bem atenção, nosso coração é propenso constantemente a errar, e só pela graça e pela misericórdia de Deus é que nós temos chance. No restante da escada, então, quando nós reconhecemos isso, nós vamos então no segundo degrau, nós damos o passo para o segundo degrau. Quando reconhecemos isso, nós choramos, lamentamos a nossa condição e começamos a ter uma mudança na nossa vida, até para com o próximo. Não são lágrimas de crocodilo, mas são lágrimas de um coração verdadeiramente arrependido. E aí depois mais um degrau, a humildade diante de Deus, pela nossa condição de saber reconhecer quem nós somos, e essa condição nos nivela de olharmos todos com o mesmo coração, de olharmos para todo mundo no mesmo nível. Essa bem-aventurança da humildade, ela nivela todo mundo. Em quarto lugar, nós vamos começando a ter esse coração que quer buscar essa justiça com fome, com sede, porque nós estamos sendo transformados e é tão gostoso cada passo que a gente dá para Deus. O coração ele vai sendo transformado, é um novo coração, não é aquilo a música que diz, dá-me um novo coração. Coração disposto a obedecer, coração disposto a amar, coração disposto a estar fazendo a vontade de Deus, servindo como Deus quer que nós sirvamos. E aí vem então o quinto degrau, que é a misericórdia de Deus, como uma mãe. Eu dei até esse exemplo, como uma mãe tem no seu ventre por seu filho, e o próprio Deus diz, mesmo que a mãe viesse abandonar seu filho, eu estaria ali, eu não o abandonaria, Deus cuidaria de nós. Então é esse DNA de Deus que faz parte da nossa vida espiritual agora, e esse DNA então nos transforma, e a gente estende isso agora para as outras pessoas. O nosso coração se tornou misericordioso, nós temos a essência de Deus nas nossas vidas, e por fim chegamos a essa bem-aventurança, que é o sexto degrau. Cristo vai dizer aos seus discípulos: bem-aventurados puros ou limpos de coração, pois eles verão a Deus. Já temos aqui uma visão muito mais clear, muito mais limpa, muito mais fácil de ver, e o nosso coração agora consegue lidar com todas estas coisas que vêm nesse mundo de tentações, nesse mundo do errar, nesse mundo do acertar, erros e acertos, e nós vamos usando isso em Jesus agora, pelo Espírito Santo na nossa vida, como um discípulo de Cristo, a viver essa real transformação de mudança. É o aperfeiçoamento que vai acontecendo através do quê? Do aprendizado, de andarmos corretamente na plena vontade de Deus. Por isso é importante a palavra de Deus na nossa vida. Em 1 João, lá na carta de João, lá no finzinho da Bíblia, 1 João capítulo 1, dos versos 5 ao 10, o evangelista ele diz assim, esse apóstolo ele diz isso: esta é a mensagem que dele ouvimos
e transmitimos a vocês. Essa é a mensagem que ele ouviu de Cristo, do Mestre. E ele vai dizer assim: Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Somos hipócritas. Ele está dizendo, se eu digo que ando com Deus, mas eu não vivo estas verdades da minha vida, eu sou um mentiroso. Se eu sou apenas um religioso, como muitos aqui diziam, eu estou oferecendo essa oferta a Deus, mas na verdade não estava. Tanto quem cobrava essa oferta, quem instituiu ou distorceu isso, quanto aquele que praticava. Era apenas uma desculpa. Para que eu vou gastar esse dinheiro com os mais velhos que vão morrer? Não, deixa essa oferta para o templo. E a gente vê esse interesse no fundo do coração hoje de muitos lugares. Essa misericórdia que não é praticada, então. E aí João continua aqui em 1 João, no capítulo 1, verso 7. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, como Deus na luz está, temos comunhão, sim, uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vê que é um processo acontecendo. É Deus trabalhando. Então, puros de coração é viver essa essência. E aí o verso 8, se afirmamos que estamos sem pecado, lembra que eu falei da impecabilidade? Olha o que ele diz: enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Isso derruba essa questão da impecabilidade. Agora, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que ele está dizendo aqui? A nossa vida é isso. Nós precisamos tomar cuidado diariamente, e vale a pena ressaltar o que João vai dizer já no próximo capítulo, no 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2, ele vai dizer: meus filhinhos, que era algo que João sempre fazia, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Então vê que essa questão da impecabilidade é um desejo de lutar contra isso. Mas se, porém, alguém pecar, ele continua dizendo no verso, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, olha que lindo, mas também pelos pecados de todo mundo. Propiciação, aqui eu volto a lembrar, é tornar favorável, aplacar a ira de alguém. É Jesus que faz isso, que aplaca essa ira do pecado que tínhamos, que nos separava de Deus. E no contexto bíblico refere-se a esta ação de Deus satisfazendo a sua própria justiça e ira contra o pecado através do sacrifício substitutivo em Jesus. Então, claramente, nós não somos as pessoas que não pecam, mas somos os que procuram viver uma vida em Deus para não viver pecando. Caso contrário, estaríamos vivendo uma vida enganosa, um puritanismo sem sentido, visto que em nossos corações constantemente nós somos atacados por esse mundo em várias bases. O inimigo das nossas almas, conforme 1 João, capítulo 1 e 2, aqui eu acabei de dizer. Então vemos que nessa comunhão com a luz, nós vamos tendo em Cristo, nos seus ensinos, na sua palavra, que vai clareando, e é o que Jesus está fazendo com os seus discípulos a cada degrau, vai clareando o andar, o falar, o agir, o viver em cada canto do nosso coração. Se andamos na luz, essa luz clareia e o nosso coração vai sendo trabalhado. O que é que precisa ser trabalhado em nossas vidas? E eu gosto muito de um Provérbios, que é no Provérbios 4:18, você me ouve falando sempre isso, que diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aonde o sol vai chegando no seu ponto mais alto e clareia tudo. Olha que bonito. É assim que Deus faz na nossa vida. E só experimenta isso, a viver um coração puro, esses que se colocam debaixo dessa luz de Cristo. E, portanto, até que venhamos a ter um corpo glorificado um dia, separado da nossa natureza pecaminosa, nós teremos sim de lidar com a realidade pecaminosa do nosso corpo mortal, que é influenciado pelo mundo, pela carne, pelas artimanhas do inimigo, do diabo. E por isso
que está por toda a Bíblia, tanto no Antigo e no Novo Testamento, que a gente precisa tomar cuidado com esse nosso homem e colocar a nossa vida diante de Deus, andar no centro da vontade de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, Paulo ele diz assim: aquele que julga estar firme, se a gente está numa posição firme, ou aquele que está de pé em algumas traduções, cuide-se para que não caia. Se estamos firmes, permanecemos firmes. Mas se não estamos, que busquemos essa luz de Cristo que vai aperfeiçoando até se tornar dia perfeito na nossa vida. Então, fica aqui as lições de hoje para você. Conforme nós iniciamos essa aula, pedindo que você parasse para pensar o que significa ser puro de coração. Essa é a introdução que nós estamos dando nesta bem-aventurança. Quero dar vários exemplos que nos ajudam a andar com passos mais seguros diante de Deus. Mas olhando agora para a tua resposta, lembra que eu pedi para você deixar anotado? Essa resposta está batendo com aquilo que você está aprendendo e com a palavra de Deus que nós estamos vendo? Ou será que nós não estamos... A linha de raciocínio nossa não estava tão boa assim, não estava tão clara assim. Então, se você nesta aula está sendo abençoado, graças a Deus por isso. Continue conosco, continue aprendendo. E essa é uma condição que não tem a ver então com a impecabilidade ou ficar sem pecar. Não é que não pecam mais, mas estão num processo de purificação, de harmonizar a sua vida com Deus, de ter todos os cantos da sua vida clareado pela luz de Cristo. É ter a consciência de que em cada bem-aventurança é uma construção divina, é uma escada, é um degrau que nós estamos pisando para trabalhar e quebrar essa nossa crista humana ou até essa crista de religiosidade, de conceito que a gente tem, e deixar que o Espírito Santo nos use. É permitir que Deus trabalhe em nós, como Jeremias 17, versos 9 e 10 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Se a gente for olhar para isso, não temos saída mais. Mas aí o verso 10 diz: eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras, como tem sido a sua externalização disso que tem acontecido dentro de você. Porque o problema não é aquilo que entra pela nossa boca, mas é aquilo que sai do nosso coração. Como Davi chega no Salmo 51, verso 7, depois de pecar, não é o pecado dele com Betseba, ele vai dizer assim: Deus, purifica-me com o isopo e ficarei puro, lava-me e mais branco que a neve serei. O isopo era uma planta aromática e medicinal que era usada também no ritual de purificação. Estamos falando de purificar a nossa vida. Então as folhas do isopo, elas absorviam e retinham o líquido como se fosse um pincel, sabe? Fica encharcado. E eles usavam para aspergir no processo de aspersão, né, do sangue, para purificação. E também lembra quando foi passado no umbral das portas? Exatamente isso, como um pincel então. E Davi pede neste contexto por purificação profunda internamente no seu coração e no seu espírito, para que Deus estivesse com ele, trabalhando, que o sangue de Cristo, o sangue fosse passado no seu coração. Naquele tempo eles ofereciam o cordeiro, mas o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio. E hoje nós temos a possibilidade, cuidado irmãos, com a hipocrisia da síndrome do coração puro. Porque nós precisamos ter um coração verdadeiramente puro, não como o dos fariseus e mestres da lei ou da religiosidade. Então, eu espero que essa aula tenha abençoado você e que você tenha tirado algumas dúvidas. E na semana que vem continuamos então aprendendo, na próxima aula continuamos aprendendo mais sobre esta bem-aventurança e vale a pena caminhar com Cristo. Deus abençoe, venha fazer parte dessa família, da família Link Church, Batista Link Church. Em Londres, nos reunimos aqui em Wembley e estamos todos os sábados às 19 horas louvando, bendizendo o nome do Senhor e aprendendo mais da palavra de Deus para andarmos como estes discípulos.